Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos. Meta de hoje, leitura das páginas 50 a 53. A unidade promovida pela palavra profética. Todas as igrejas precisam praticar a palavra profética que vem dos apóstolos e promove a unidade. Se permitirmos a democracia em nosso meio, nunca teremos unidade na igreja. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Entre os crentes gregos de Corinto, começou a haver partidos. Isso vinha da cultura grega que preconizava a democracia. Além disso, havia a imaturidade dos coríntios, conforme Paulo relatou. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Acostumados à própria cultura, os gregos queriam democracia, mas na igreja não é assim. Quando há partidos, há ciúmes e contendas, e isso mostra que ainda somos carnais e andamos segundo o homem. Foi exatamente para evitar que os coríntios andassem segundo homens que Paulo não se apoiou em sua sabedoria humana. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Quando os filósofos gregos falavam, usavam ostentação de linguagem e palavras de sabedoria, mas Paulo falava a palavra segundo a revelação recebida de Deus. Ele não precisava usar artifícios humanos, técnicas de eloquência ou retórica. Hoje a palavra profética é uma demonstração do Espírito, uma demonstração de poder, para que nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, que vem por meio de sua palavra. A oposição a Paulo. O inimigo de Deus usou esses diversos ensinamentos, tanto dos judaizantes como da cultura grega, para questionar o monopólio do falar de Paulo às igrejas, pois muitos não aceitavam que somente ele falasse. Mas o apóstolo foi fiel ao Senhor em falar a verdade à igreja, mesmo acusado de usar de astúcia, conforme relatado em 2 Coríntios. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. Quando ouvimos a palavra que é a verdade, Deus a confirma em nossa consciência. Essa palavra arde em nosso coração porque vem de Deus e traz a verdade a nós. Paulo era tido como enganador por seus opositores, que o difamavam e caluniavam, gerando má fama em relação a ele. Também aos coríntios ele expõe: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça,
quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. 2 Coríntios capítulo 6, versículos do 4 ao 8. Por um lado, Paulo era honrado pelos irmãos que conheciam a verdade, por outro era desonrado por seus opositores.